Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui para mais um dia de compartilhamento de conteúdo, conhecimento, compartilhar aí essas experiências que a gente tem dentro do mundo de ITSM. Então, hoje é o segundo dia de Masterclass. Bom, hoje é o nosso segundo dia desse quatro, que a gente vai ter 4 episódios sobre Masterclass. A gente teve o primeiro com a participação do Demian, do Diário de TI, contando um pouco sobre a parte de IT, boas práticas e tudo mais. E hoje a gente vai começar a entrar mais aprofundado aí na questão prática mesmo, questão técnica. Vamos falar da nossa solução de ITSM, o Service Desk Plus, para quem não conhece, para quem já é cliente, conhecer um pouco mais. Hoje a gente vai dar início aí contando um pouco da história, contar alguns casos, alguns cenários, né? Entrar na parte de incidentes e nos próximas sessões a gente vai falar sobre a parte de mudanças também, parte de integrações, parte de customizações, que é muito importante. Então a gente vai abordar aí muitos temas para deixar vocês aí tranquilos e conhecerem mais ainda sobre as nossas soluções, beleza? Então tem aqui bastante gente já na sala. Vamos começar, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Tony Mar, sou o responsável técnico da Managed Engine aqui no Brasil e hoje a gente vai falar um pouco sobre ITSM. Hoje a nossa agenda vai falar sobre quais são os desafios mais comuns de um time de ITSM, por que o Service Desk Plus, 6 práticas aí, né, 6 maneiras pelas quais o Service Desk Plus torna os seus ITSM muito mais robusto e as principais capacidades da ITSM. E vamos entrar aí já no decorrer com relação à parte de gerenciamento de incidentes. Perfeito? Todo mundo preparado, então? Então vamos lá. Então, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos times de TI, né, de ITSM? Geralmente a gente tem soluções e várias soluções, que eu digo não são ferramentas, mas a forma de você tentar solucionar esse problema é relacionado à ITSM, né? A gente vê aí, né, até alguns casos, pessoal, vamos utilizar planilha para fazer anotação, que não tem nada. Outras empresas investem em soluções meio que mirabolantes, né? Por exemplo, tem um CRM, uma solução de CRM, e vou utilizar essa solução de CRM também para fazer o gerenciamento dos meus chamados. E a gente sabe que acaba não dando muito certo esse tipo de coisa, né? Nada como ter uma solução de ITSM pronta. A gente vê também ferramentas, né, que fazem um tipo de trabalho, o pessoal vai customizando tanto para tentar chegar no atendimento, transformar ali num quase ITSM, mas acaba tendo alguns problemas. Então a gente acaba entregando aí um serviço meio que inconsistente, né? Não tem rastreabilidade, não tem uma série de pontos que vão nos ajudar. Outro fator importante que a gente tem aí de desafio são os gaps de automação. Eu até anotei aqui que um colega nosso que participou aí no último webinar, ele comentou sobre a questão de criação de scripts e tudo mais. Calma que a gente vai chegar lá também, tá? A gente vai dando um spoiler aqui para vocês. Então não permite a quantidade de automação, de automatizar processos, né? Fazer essa automação dos processos e deixar gaps ali, você precisa fazer muita coisa manual. Outro ponto importante que a gente tem aí é a experiência do usuário abaixo do ideal. Então a gente entrega um serviço ali e não está nem aí para a experiência do usuário, né? Ele tornar simples, né? Então a gente que está por trás do time de ITSM, trabalhando com as soluções, o nosso objetivo final é qual? Garantir o mais simples possível para o usuário ter uma melhor experiência e se sentir feliz. Não adianta ele já abrir um chamado irritado ou ter dificuldades para abrir um chamado. Você não é capaz de ele abrir um chamado para saber como que abre um chamado, né? Então a gente tem que entregar uma experiência para o usuário ali fantástica. Outro ponto que a gente tem aí nesse mundo é a questão da abordagem isolada para o gerenciamento de serviços. Não que a gente fala de ITSM, muito vem à cabeça TI, né? Somente TI. Mas a gente esquece que outras áreas da nossa empresa também podem ser gerenciadas através de uma solução de ITSM. Então a gente pode quebrar essas barreiras, né? De só falar de TI, e levar essas boas práticas para as outras áreas também. Se for ver, né, a receita do bolo lá que o Daniel comentou, é basicamente a mesma para tudo, né? Independente se eu estou falando de TI ou falando de um sistema de gerenciamento para o RH,
vão ser solicitações da mesma forma. Então, é um dos fatores aí que a gente acaba quebrando esses silos, né, de trabalho. Então, você fica ali isolado. Então, a gente tem essa dificuldade também. Outro ponto, né, aí já abordado a isso também, é a questão de levar o gerenciamento de TI para outras áreas. Por que não estender essas boas práticas? Então, está muito próximo dessa abordagem isolada. A gente precisa, né, e pode levar essa boa prática de gestão de TI também para outras áreas. Imagina um RH utilizando as boas práticas de gerenciamento de serviço, o pessoal enviando solicitação sobre reembolso, por exemplo, sobre afastamento, sobre férias, ter todo esse controle organizado. A gente sabe que, em muitos casos, o RH não é aquele departamento onde tem as boas práticas de gestão, né? Não tem lá vamos seguir aí uma boa prática ITIL para a gestão do departamento de RH com relação às solicitações. Então, a gente vê muitas empresas utilizando ferramentas que tem ali o operacional, mas, né, ainda deixa alguns gapzinhos ali. Então, por que não levar também essas boas práticas e prover um serviço, né, uma experiência para o nosso usuário de outros departamentos também? E um dos principais aí, né, que no nosso caso aqui agora temos a LGPD, que é cumprir regulamentos e privacidade. Então, as soluções precisam atender uma série de regulamentações, estar de acordo, em conformidade. Como é que a gente garante isso? Então, são desafios que nós temos aqui e a gente entra num dilema, né? O que a gente vai oferecer? Então, eu vou utilizar uma solução caseira que eu fiz aqui, ela atende a todos esses fatores ou não? Será que consigo? Então, a gente começa a ver várias soluções por aí, começa a ver, aqui tem um gap de automação, aqui eu trabalho isolado, então você tem 3, 4, 5, né, ferramentas, uma para gestão de incidentes, outra para gerenciamento de mudanças, outra para problema, base de soluções, ninguém sabe o que é. Então, a regulamentação atende, eu consigo anonimizar os dados na ferramenta? Não. Então, começa a surgir uma série de gargalos aí que a gente tem para tratar. E aí o resultado disso a gente já sabe qual que é, né? É a ausência da experiência de entrega de serviço robusto para todas as partes interessadas. Então, a gente tem a empresa inteira utilizando uma solução que acaba até não tendo uma aceitação. O pessoal às vezes usa por obrigação e olhe lá se usa, né? Acaba criando caminhos paralelos, né? Então, a gente tem ali o departamento de TI, a solução é HSM, mas pouca gente adere ao uso dela por conta desses gaps. Ah, não tem automação, fiz uma automação por fora. Ah, eu precisei abrir um chamado específico, não tinha como tratar ali, ou era muito complexo. Vai e cria de uma outra forma. Então, vira uma bagunça isso daí. E aí a gente tem aqui a diferença, né? Que é você ter uma ferramenta de ITSM completa e o que ela traz para a mesa, né? Para a gente. Então a gente move esses cenários de operacional para a parte estratégica, porque você começa a ter mais informações, mais controles, né? Então você tem previsões, automações, fluxo de trabalho, uma série de features, vamos dizer assim, e pode ter insights para análise de dados também. Então é um outro mundo, já começa a mudar. E um outro ponto aqui, né, que a gente sempre fala, né, essa frase, na verdade, eu já escuto há muito tempo, e ela nunca sai da moda, que é você ter ali o alinhamento de TI aos negócios. E ela vai ter que garantir isso, porque hoje, principalmente, você tem área de TI alinhadíssima, ou deveria estar nas empresas, alinhadíssimas ao negócio, e vice-versa, porque tudo depende ali, né? É um ambiente que para, é um recurso que para, ele impacta fortemente o cenário de negócio da empresa. Então, tem que ter uma solução que faça essa ponte entre a área de negócios e a área de TI. Então, você tem que ter isso de uma forma também simplificada para que o pessoal possa ter uma agilidade. Seja o epicentro do gerenciamento de infraestrutura. Então, assim, o Service Desk ele tem que ser o coração da área de TI, onde todas as solicitações chegam, onde outras aplicações encaminham informações. Então, eu tenho uma ferramenta de monitoramento, ela tem que reportar os alertas dentro do seu Service Desk para alertar a equipe de monitoramento, um evento de segurança, alertar ali, para eu conseguir trabalhar essas informações e gerar
conteúdo ali, uma resposta rápida. Mas, é claro, tem que gerar conteúdos, direcionar, e o pessoal tem que começar a atender em um tempo correto. Não adianta só mandou e aí alguém vai olhar. Não, tem que ter esse processo. Então, a ferramenta tem que garantir essa agilidade também, com escalonamento, com tudo mais que a gente já sabe. E aí já entra, né, 2 pontos aí, que é transformar a experiência do usuário e alcançar a extensibilidade de forma irrestrita. O que seriam esses 2 casos, né? Então, começa a transformar a experiência do usuário de abrir um chamado para que ele já saiba, né, ele ficar familiarizado e falar, não, eu vou fazer uma solicitação no meu Service Desk, um catálogo definido, de uma forma simplificada, também não adianta fazer um formulário para tudo e você tentar automatizar ele, né, fazer uma coxa de retalho, não adianta. Então, a gente precisa ter ali um design focado para a melhor experiência do nosso usuário. E alcançar aí outras áreas também. Então, a gente levar esses processos, essas boas práticas de gestão de serviço para os nossos outros departamentos, para que todos fiquem ali de uma forma integrada e saber até administração, gerenciamento. Né? Quem não gostaria de ter uma solução só para gerenciar o ambiente inteiro? Às vezes você tem ali várias soluções para fazer praticamente a mesma coisa, porque uma não cobre a outra. Então, aqui você consegue ter essa é a ideia aqui do alcance restrito. E a gente fala aqui sobre gestão de serviços, né, com a Managed Engine. Então, nós temos aí algumas soluções, né, antes de entrar aí, já para vocês saberem. Nós temos o Service Desk Plus, que é o objeto que a gente vai falar hoje aqui. Tem o Service Desk Plus MSP, para quem é prestador de serviço e quer utilizar as boas práticas. Então, eu vou dar sustentação para uma equipe de TI, vou implantar em um cliente um sistema de helpdesk, que é ITSM. Nós temos também essa oferta para quem é prestador de serviço. O Asset Explorer, que é a nossa solução de TAM, né? Então, onde eu posso fazer ali todo o inventário de ativos de TI, de não TI, ter ali o meu controle ali de CMDB para saber o que está rolando. E o Support Center Plus, que aí é a nossa solução voltada a atendimento a clientes já externos. Né? Então, a gente tem aí essa família de soluções para gerenciamento de serviços. E aí, alguns fatos aí sobre o Service Desk Plus. A solução aí está em meados de 2005, começou a sair, né? Então a gente já tem há bastante tempo. A ferramenta muito madura. Então a gente tem. Eu conheço a ferramenta desde o início, então eu sou suspeito de falar. Mas então está no mercado há muito tempo. A solução sempre vem amadurecendo, colocando features novas, acompanhando as tendências de mercado e tudo mais. É uma solução que, por conta disso tudo, já é utilizada por mais de 100 mil organizações no mundo inteiro. Está disponível em 29 idiomas, né? Então, você consegue ter uma estrutura em português, um outro site, por exemplo, utilizando em inglês, outro em espanhol. Então, você consegue atender de todas as formas e modos possíveis, todas as áreas e utilizadores também. Disponível, né, hoje, já a versão já on-premise e a versão cloud. Então, existe a possibilidade de quem não quer ter uma infraestrutura, instalar no servidor e passar esse problema de gestão do serviço para a gente, pode hospedar em nossa nuvem, na nossa cloud mesmo, utilizando através da versão cloud. E aí, né, como comentado aqui no último item, hospedado em data centers próprios da Managed Engine. Tá? Então, não vai ficar aí um data center de terceiros, não. Fica na nossa própria estrutura, se for a versão cloud. Também aí você tem, né, as 4 possibilidades, né, on-premises, a cloud no nosso ambiente, e também utilizando aí os marketplaces da Amazon e da Microsoft Azure também. Quem tem serviço que é hospedado de repente na nuvem da Amazon ou da Microsoft Azure, tem essa possibilidade de utilizar através do marketplace dessas 2 nuvens também. Por que o Service Desk Plus? É porque a gente consegue, através do próprio Service Desk Plus, ter aí o fluxo de trabalho de processos, práticas, boas práticas, né, recomendadas. Então, por exemplo, a ITIL 4, tá? ISO 20000. Então, a gente consegue ter todas essas práticas já ali aderentes dentro da ferramenta. O Service Desk Plus, ele tem a certificação Pink Verify, tá? Isso é importante para vocês, nas 4 principais áreas, tá? De incidente, gestão de problemas, mudanças e release também. Então, você tem
esse suporte aí já certificado. Então, é uma solução que tem ali a chancelinha já falando do que ele é capaz de fazer. Em breve, a gente vai ter outras certificações aí que o pessoal está trabalhando para tirar aí a nossa área de desenvolvimento, criando novas features e tudo mais, para atender outras áreas e certificá-las também. Altamente personalizável, então, para quem acompanha aí, se tiver até aqui, é legal comentar, clientes aí que utilizam o Service Desk Plus há mais de 6, 7 anos aí, deve ter acompanhado essas mudanças que tiveram na ferramenta, de como que ela era desde 2005 e o que ela se tornou aí a partir da versão 11. Então, vai entender o que eu estou falando aqui. Então, a gente passa por todo um acompanhamento do mercado, do que está pedindo, as boas práticas e tudo mais, e hoje a gente consegue entregar uma solução que é altamente personalizável, customizável, posso criar scripts, fazer chamadas externas, trabalhar com APIs, tudo de uma forma simples e fácil, que faz com que a curva de aprendizado e de implementação sejam muito rápidas, tá? Então, você tem assim uma curva muito curta também para fazer essas configurações. Integrações com outras aplicações, como eu comentei, né? Então, você tem a integração com ferramentas de monitoramento, de eventos, ou até via API, fazer integração com outras soluções também. Tem um caso interessante que uma solução concorrente não tinha toda a capacidade, né, claro, do Service Desk Plus, o pessoal queria integrar para ela ficar só como guardando o registro. Então, a gente fez, através de APIs, né, utilizado APIs, fazer o insert na outra solução de Service Desk. Então, fazia todo o gerenciamento no Service Desk Plus e fazia apontamento dentro do que era possível na outra solução concorrente aí de Service Desk, que não tinha ali um poder aí de automatização tão simples e poderosa como o Service Desk Plus. Vai ter integração, a gente vai falar de integrações também, tá, no decorrer desses 3 dias, para saber as soluções da ME que se integram nativamente e também possibilidade com outros, algumas até quase que de uma forma nativa aí já também você faz aí, mas tudo de uma forma bem simplificada. Possui uma ferramenta, uma interface bem flexível, simplificada, e que aí você baixa nessa curva de aprendizado. Então, uma solução que você instalou no seu ambiente, começou a usar na nossa nuvem, em pouquíssimo tempo você já está apto ali, está tranquilo, está conhecendo muito da solução para trabalhar com ela. E aí, né, quando a gente fala de modernidade, de acompanhamento de mercado, ela trabalha com inteligência artificial, permite ali ter assistentes virtuais, né, com o nosso ZIA para fazer a parte de chamadas ali. Então, no chat ali que a gente vai colocando as palavras, ele vai montando para a gente, direcionando. Então, a gente consegue ter esse uso aí muito avantajado e das boas práticas e acompanhar as tendências de mercado também. E aí a gente tem as opções aí de escolhas, né? Você pode tanto utilizar uma versão cloud ou uma versão on-premise também. A gente consegue entregar aí para todo mundo de todas as formas. E aí, 6 maneiras pelas quais o Service Desk torna o seu ITSM mais robusto. Então, a gente vai falar de 6 maneiras. Então, a gente tem aí a parte de... Vou mostrar isso aqui para vocês. Não sei se alguém já conhece a parte de ESM, né? Do Service Desk Plus ou não. Então, a gente consegue atender, né? Levar o gerenciamento de serviço do Service Desk, deixar eles não só apenas em TI, mas estender ele, ampliar para as outras áreas. Então, como eu comentei, né? A gente pode ter uma instância do Service Desk para TI, então as boas práticas IT, a versão Enterprise, e eu posso estender isso para o time de Facilities ou RH, por exemplo, com a versão Standard, onde apenas a parte de solicitações é utilizada. Então, a gente consegue criar portais dentro da solução e levar isso para outros departamentos, configurando de uma forma segura, então, onde só o responsável pelaquela unidade é que vai ter o poder ali de gerenciar, de customizar, de acordo com a necessidade de cada área. Bom, ponto importante também a questão de relatórios, né, de informações. Aí aqui a gente tem um dashboard, tem o nosso ZIA ali também trabalhando, como é que a gente consegue fazer essas integrações, já consegue ter informações sobre SLA, número de chamados. Então, tem uma série
de informações aqui dentro. Criar workflows, né? Então a gente tem um ciclo de vida para cada solicitação. A gente pode criar um workflow personalizado para atender cada demanda de chamado. Então você não tem aquele fluxo padrão mais. Você pode criar etapas no meio desse fluxo, colocar ali o que você precisa, você vai precisar de uma aprovação, de alguma confirmação, e desenhar esse workflow para cada uma das solicitações também. Tirar isso, né? Você pode customizar também ali, aí já entra com funções customizadas, fazer uma chamada, uma trigger, né, para chamar uma outra aplicação, fazer um cadastro. Então, tem uma série de opções que a gente consegue fazer aqui durante a ação. Então, imagina, no meio do meu workflow, ele faz uma chamada para uma outra ferramenta, faz um input, ter um retorno e continua trabalhando por ali. Então, você consegue fazer esse tipo de chamadas também personalizadas. E aí a gente tem aqui, né, falando de integração, por exemplo, no caso do AD Manager Plus, uma outra solução nossa da Managed Engine, a possibilidade de fazer a criação de usuários no AD através do próprio Service Desk. Então, imagina, o meu RH faz a solicitação de usuário que vai ingressar na próxima semana, e aí eu vou lá, recebo esse meu ticket, e nele tem as informações, eu vou apenas selecionar a opção que eu quero, criar o usuário, já vai trazer as informações do nome do usuário, as informações, e eu já crio tudo pelo Service Desk. Coisa de 2, 3 cliques no máximo, eu já tenho criado. Então, já poupa aí e otimiza meu tempo grandemente aí. E aí a questão de privacidade que a gente comentou, né? A gente tem opções aí nas configurações para anonimizar esses dados, seguindo, né, PI ali, tudo mais, encriptar o campo. Então a gente consegue atender às boas práticas, não só de gerenciamento, mas também com relação à privacidade também. E aí as principais capacidades que a gente tem dentro do ITSM, principalmente no Service Desk Plus. Então a gente tem a gestão de serviços corporativos, que seria o ESM, a gestão de incidentes, problemas, mudanças, configuração de ativos, CMDB, base de conhecimento, gestão de projetos, configuração de SLA, GOLA, design visual de workflow, integração com outras aplicações. Então, a gente tem uma série de ferramentas dentro do nosso Service Desk que vão auxiliar no gerenciamento dos serviços, né? Fazer o nosso ITSM sair do padrão e entrar ali em um outro mundo. Perfeito até aí? Então, aqui é a primeira parte. Tá? E aí a gente vai falar agora sobre gerenciamento de incidentes. Então, a gente vai entrar agora já falar um pouco sobre a gestão de incidentes. Para esse caso aqui, eu trouxe aqui a parte de sustentação. Eu queria aqui uma estrutura fictícia para a gente trabalhar. Então, apresentar aqui a nossa companhia Zilker aqui. E a gente tem o time de usuários, o time de TI. Então, a gente tem ali o Davi, o Williams, o José, tem o Marcos, tem a Naila, tem o Tony ali perdido, tem a Stephanie, tem o Fernando. Então, composição básica aí de uma empresa, os usuários, cada um ali com sua responsabilidade. E aí a gente tem um cenário aqui para mostrar para vocês, né, uma das características que a gente consegue cobrir aí e mostrar um cenário, né? Então, um exemplo simples aqui, atualização para o Windows 10 na Zilker, né? Como é que é feito isso pelo Service Desk. Então, como é que deveriam ser as coisas? Então, a gente está falando de um cenário aqui só fictício, né? Até o nome dos personagens aí foi pura ficção, né? Coincidência aí é por acaso. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? A Naira, que é responsável lá pelo Service Desk, atribui uma atualização do Windows 10 para o Fernando e para a Stephanie, para que façam nos seus respectivos sites. E o Tony é o responsável aí, responsável, tá? Não irresponsável, pela atualização de toda a empresa. Aí, o segundo passo seria o quê? Os nossos técnicos de TI adicionarem, né, soluções relevantes à base de conhecimento, todas aquelas regrinhas que as empresas deveriam seguir aí para fazer esse tipo de atividade. Então, adicionar soluções, né, se tiver alguma coisa relacionada a essa atualização. Aí, no passo 3, a Naila faz um anúncio para toda a empresa, né? Importante comunicar, né? A gente está fazendo uma
atualização do Windows 10 pode dar alguma coisa, né? Então, ela faz uma notificação geral e todo mundo ficar cientes aí do ambiente, de como é que está. No passo 4, o Tony aí, a gente vai criar formulários, né, modelos já, criar os templates dos incidentes relevantes e disponibiliza no catálogo de serviço. Ou seja, se um usuário tiver um problema, alguma coisa, ele vai ter como encontrar essa informação no catálogo de serviços, né, ou na base de soluções e tudo mais, e saber ali para como tratar em número de incidentes, tudo que teve relacionado a essa parte de migração. E aí a Naila automatiza o fluxo de trabalho dos incidentes previsto, direciona os tickets para a equipe de TI de cada área, né? A gente está falando de vários sites. E aí fechou o processo. Então, tem um fluxo aqui bem simples de ser seguido, né, dentro da companhia. Então, a Naila atribuiu e informou todo mundo que ia rolar uma mudança aí, uma aplicação de patch do Windows 10, e poderia, né, de repente, mudando a versão aí, ter alguns impactos. 2 pessoas aí da equipe vão cuidar de fazer isso no seu site, e uma terceira aí é responsável por gerenciar ali todo o restante das atividades, onde vai criar fluxos, criar templates para capturar essas informações. Opa, tive um incidente aqui, como é que a gente vai tratar isso? Então, a gente consegue ter esse monitoramento. Isso é um cenário que a gente gosta de ter. Só que a gente tem um problema, né? A empresa Zilker aí não tem um Service Desk, e, na verdade, lá eles não têm uma solução de Help Desk. Lá é o verdadeiro Helpscape, né? Que a gente gosta de comentar. Então, a gente tem ali o CIO perguntando qual é o status, aí o conteúdo de cada uma dessas caixinhas aí, mera coincidência para a vida real de algumas empresas que a gente já deve ter tido contato no cenário aí para tratar, né? Qual é o status? Preciso de uma atualização agora, não tem informação, que é tudo para ontem ali, né? A urgência. A Stephanie, no caso ali, precisa saber quantos chamados tem no site de São Bernardo, não tem tempo para resolver isso, então está tudo bagunçado. Então virou aquela situação caótica de cenário que a gente tem. Os outros técnicos não têm ideia de quantos chamados recebe de cada site. Então está tudo desordenado aí, né? Imagina como é que vai ser o deploy desse update do Windows 10 aí, que na teoria era algo que a gente mostrou ali, né? Se voltar aqui para esse, coisa bem tranquila, comunicada, cada um seguindo seus passos. E aqui, quem não tem esses processos definidos, ou até tem, né? Tem a intenção do processo ali detalhado, só que a ferramenta que utiliza, como eu comentei, é o famoso puxadinho, né? Eu estou usando o meu CRM para fazer a abertura de chamado, gerenciamento de chamado, tentando gerenciar os serviços por ali, ou utilizando soluções que, na verdade, não foram projetadas para ser um ITSM e estão tentando, né, fazer essa parte de ITSM. Então, a gente tem aqui alguns cenários, aí, algumas perguntas. Eu nunca ouvi uma empresa onde que tenha um caso como esse, qual é o status, preciso de uma atualização agora. Eu nunca passei por uma situação dessa. Se alguém já passou, pode até comentar aí nas perguntas, aí no chatzinho aí, porque isso aqui eu acho que ninguém de TI já passou por esse problema, né? Então a gente tem esse caso aí para ver. Então a gente tem aí o famoso Helpscape total. E aí vira um efeito dominó, né? Isso tudo. Por que um efeito dominó? A gente já tem ali falta de SLA, né? Então a gente não tem o gerenciamento do SLA. O rastreamento das informações também é fraco. A coordenação entre os sites ali é pobre, né? Quando eu falo pobre, no sentido que falta ter acompanhamento do site, saber quem está demandando mais. Então, são informações, assim, por mais que um service desk tem que ter ali o chamado de fechar, a gente tem que ter essas informações de análise do ambiente para saber a demanda de cada site, né? De repente, o que está acontecendo mais em um site de incidente, qual é o tipo de solicitação, quantidade de chamados, coisa bem simples que a gente precisa ter ali para fazer o gerenciamento. Então, a gente não tem essas práticas. Falta de propriedade, né? Que no caso,
os técnicos não têm ali o seu papel muito bem definido, né? Quais são as suas responsabilidades. Então, você tem ali um balde, vamos dizer assim, de chamados, e cada um vai atendendo conforme quer e pode, né? E aí você já perdeu todo o controle. Então, aí você já não tem SLA mais aí, por isso a violação de SLA também. Então, tudo perdido, né? Falta de um fluxo de trabalho rápido, né, e definido aí. Então, como não tem um fluxo de trabalho, caiu nesse problema. E a falta de automação também, né? Então, a gente tem aí um dos grandes problemas com relação a essa questão e por isso a gente precisa ter cada vez mais automações dentro do nossa solução de ITSM. E aí a gente vai falar de gerenciamento de incidentes com o Service Desk. Então a gente vai mostrar agora aqui, agora que não tem mais nenhum slide, mostrar o Service Desk trabalhando para vocês. Deixa eu só ver aqui se ele continua logado. Sessão no panorama. Então, beleza. Então, hoje, nesse primeiro encontro mais técnico aqui, no que a gente está fazendo, focado na ferramenta, vou mostrar um pouco para vocês aqui do Service Desk. Então, a gente já tem aqui de cara um painel muito simples, né? Essa é a home. Então, para quem não conhece, então a gente já tem aqui as informações sobre minhas solicitações com vencimento, solicitações que vencem hoje, quem está pendente, aí a parte de mudanças aprovadas e não aprovadas, parte de problemas não atribuídos. Eu estou com um usuário administrador aqui, então eu tenho aqui algumas informações. Lembra da parte de aviso lá que a Nara ia fazer? Então eu posso criar aqui de uma forma bem simples. Qual que é o período, né, que vai ficar disponível esse comunicado? A gente pode colocar aqui o que a gente quiser, né? Qual é a prioridade dele, os serviços envolvidos. Opa, é importante colocar, né? Quais são os serviços, serviços de e-mail, né? Se a gente recebe aquela mensagem, né? Ah, meu servidor de e-mail, meu e-mail não está funcionando. Aí o helpdesk fala, por favor, abre um chamado. Aí ele abre um chamado por onde? Não, por e-mail. Então, tem essas coisas que a gente já ouve aí algumas vezes. Especificar quais são os usuários que a gente vai notificar. Aqui no caso, o acesso dele, se é público ou é compartilhado. Então, a gente tem uma série de opções que a gente vai fazer isso aqui. Então, aqui no caso, uma notificação somente para os técnicos visualizarem. A gente pode fazer comunicado para quem a gente quiser aqui, né? Público para os usuários, compartilhado por grupos de usuários ou privado somente para o time técnico. E a gente tem até a possibilidade aí de integrações, né? Com a nossa solução do Desktop Central e fazer a configuração aqui de comunicado utilizando o próprio Desktop Central também. Então, aqui um pouquinho que a gente consegue fazer. Tarefas, né? Se eu tiver tarefas dentro de chamados, consigo ter a visualização aqui, então consigo ter esse acompanhamento. A gente pode criar modelos de tarefas também. Então, criar um usuário no AD, aqui sem integração nenhuma, aqui só a tarefa em si. Posso definir os campos que eu quero colocar, né? Então, template. Posso definir esses templates. Aí, se tiver aprovações aqui, a gente vai ver isso aqui durante os dias aí, a gente for comentando sobre cada um dos módulos. Lembretes que eu posso criar também, para avisar aqui sobre alguma tarefa, alguma coisa. Então, eu posso criar aqui também. Aí, eu tenho aqui como administrador, né, como gerente, vamos dizer assim, da ferramenta, eu tenho a possibilidade de ver o calendário, onde eu consigo ver aqui também os apontamentos minhas aqui. Por exemplo, eu tenho um apontamento aqui que eu estou de férias, ou estou doente, estou afastado, tive que fazer um compromisso, coloco aqui também. Então, vamos mudar aqui, vamos colocar hoje aqui, é o dia 14. Então, ele já preencheu aqui também. Então, na visualização, eu consigo ver todo mundo aqui, como é que está, disponível ou não. E o que isso aqui me influencia? Nas opções que eu tenho para trabalhar, né? Então, eu consigo visualizar os técnicos que eu tenho no meu ambiente, grupos específicos ou todos. Consigo ver técnicos que estão registrados, então só tem um online aqui. Eu poderia ver todos aqui também. Ver a tabela de disponibilidade dos meus técnicos. E tudo isso vai influenciar onde? No gerenciamento. Por quê? Entrando aqui na parte de administrador,
A gente vai ter aqui, por exemplo, na personalização, a gente vai ter a parte de autoatribuição. Então, se a gente entrar aqui na autoatribuição de chamados, eu posso configurar isso para a gestão de incidentes, para não ficar desproporcional o meu atendimento para um técnico, né, sobrecarregar um técnico. Eu posso configurar um round robin para ele mandar um para cada um ali na forma aleatória, ou criar aqui a política de saldos. Então ele vai ver, opa, o Tony Mar tem 10 chamados, o Fernando tem 5, e a Stephanie tem 2. Então ele vai começar a balancear esses chamados para não deixar todo mundo ali, né, com, de repente, um com 30, outro com 2. Então ele começa a fazer esse controle e definir qual que é o momento que eu vou fazer isso, né, se vai ser na criação ou até mesmo numa edição de chamado, ou ambos os casos. Se eu posso fazer isso somente para solicitações não atribuídas ou para todas, então a gente vai definindo aqui dentro da ferramenta. Então, notem que aqui a gente já está pegando aquele cenário que a gente comentou, dos casos, está começando a dar um norte aqui dentro da minha gestão de incidentes. Então, é extremamente importante, né, para a implementação, de forma simplificada. Tem aqui na minha tela, não preciso fazer customização para falar, criar script para falar quem que vai receber o chamado. Não, vem aqui, marco a opção aqui, ó, lembra que eu comentei? Tem que está online, por exemplo, lá, quem tiver logado, eu faço atribuição. Quem não tiver, não vai atribuir porque não está trabalhando, então já faz o cálculo. Incluir ou excluir técnicos. Opa, tem técnico aqui que eu quero excluir dessa minha lista. Então, eu posso fazer aqui, vou tirar o administrador. E eu posso configurar regras também aqui. Então, eu consigo ainda dar uma customizada. A determinada categoria eu vou excluir dessa minha regra. Tipo da solicitação, por exemplo. Então, incidente é uma requisição de informação, eu vou excluir dessa minha regra. Então, eu consigo fazer aqui de uma forma bem simplificada. Eu consigo vir aqui e fazer esse tipo de atividade aqui bem tranquila. Então, criado, só as não atribuídas. Então, tá bom. Salvei. Está feita aqui a minha autoatribuição de técnicos. Vou voltar aqui para a minha tela inicial. Então, tenho todas essas informações aqui. Posso ver a minha agenda, como a gente já estava vendo. Gráficos de técnicos na reserva. Então, a gente já consegue ter aqui também. E a gente vem para um próximo passo aqui, né? A gente tem aqui as informações de backup, né? Para ver os backups aqui que foram feitos ou não. Gerenciamento de recursos, cada um aqui o horário. Então a gente vai populando isso aqui conforme a gente estiver trabalhando aí no dia a dia. Aqui eu tenho as informações, vou voltar para cá. E a gente entra num dashboard que a ferramenta já possui assim de cara, que eu consigo ver aqui solicitações por técnico, posso mover aqui, né, criar, mudar para ver por serviço. A gente já consegue ter essa informação também. Então, voltando lá para o nosso exemplo, preciso ver a quantidade de chamados que eu tenho, ou que a minha equipe tem. Então, eu já consigo dar uma olhada aqui para ver o que tem de chamados vencidos. Então, a gente já tem aqui uma informação, opa, já estourou o meu SLA. Deixa eu ver por categoria, por nível, né? Aí a gente vai começar a entender isso aqui, por prioridade também, por modo que foi aberto, por e-mail, por integração e tudo mais. Então, a gente consegue fazer dessa forma e ter aqui cada um das informações. Outro ponto, resumo das solicitações. Então, quero saber essa semana, esse mês. A gente consegue ver aqui esse mês, as semanas, né? Como é que foi vindo e tudo mais. Não, quero saber essa semana, o mês passado. Então, aqui no dashboard, a gente já tem ali uns relatórios bem interessantes para dar uma visão de como é que está caminhando aqui as solicitações. Então, aqui, ó, os chamados que estão vencidos, que entraram, né, que foram completados. Então, a gente consegue ter todo esse acompanhamento. Tarefas não atribuídas. Então, se a gente olhar, se a gente clicar aqui, a gente já vai direto para as tarefas também. E já consegue ver todas as tarefas que a gente tem no nosso ambiente. Aqui de uma forma bem simples aqui também. Aí as solicitações abertas por prioridade, eu tenho aqui, ó, normal tem 21,
prioridade alta 2, não atribuídas 9. Eu quero saber por categoria. Saber a categoria que está gerando mais demanda. Então aqui são gerais, vamos ver quais são. A gente já vai navegar para essas solicitações e vai olhar aqui para ver o que tem. É um dashboard bem completo já para olhar a parte do SLA que a gente comentou, de violação de SLA por técnico. A gente consegue ver que cada um está um problema aqui. Pedidos de abertos aqui, não abertos. Aí a gente começa a ver aqui o que tem próximo do SLA. Então, tudo a gente vai configurando aqui, vai ver as solicitações com SLA violado. De 22 e 32 aberto. A gente começa a ver aqui uma série de informações. E assunto para mais do que 4 dias. A gente tem que marcar um mês de masterclass para a gente falar de tudo aqui. Então, a gente vai ter outras visualizações, né? Tem essa de suporte, tem a de problemas de modificação, de mudança, tem a parte dos ativos, parte de projetos também, né? Para quem não sabe, o Service Desk Plus possui essa opção também de trabalhar com gerenciamento de projetos. Então, ele tem um módulo de gestão de projetos, a gente consegue também organizar os projetos aqui dentro também. Então, antes de mais nada, está aqui, eu estou no meu ITSM normal. Vamos entrar aqui na guia de solicitações agora, para mostrar para vocês a parte de incidentes. Então, aqui tem vários chamados, tá? Várias solicitações. Então, aqui eu tenho integração com o meu Op Manager, e ele fica reportando aqui vários incidentes que a gente criou ali para gerar conteúdo para mostrar. Aí a gente pode vir por aqui, né, como o próprio técnico, criar uma solicitação, utilizar um modelo de solicitação ou um modelo de serviço também. A gente consegue ter tudo isso aqui. Aqui a gente nota que a gente não tem um catálogo de serviço criado nesse momento. Tá? Então aqui é apenas mostrar para vocês como é que é essa tela aqui do gerenciamento de solicitações. Então aqui dentro da ferramenta, para o gerenciamento do chamado em si, a gente tem os detalhes, né, que é a descrição. Como ele veio importado, né, esse chamado de uma outra solução, ele já trouxe aqui um padrãozinho que a ferramenta gera para a gente lá, ele colocou aqui. Então, a partir daqui eu posso responder essa solicitação. E notem que a facilidade, né, e a importância de você ter um ambiente, uma solução bem estruturada, né, e robusta. Eu posso utilizar modelos de resposta. Então, eu posso criar templates, não deixar cada um responder de um jeito, né? Então, eu posso vir aqui, eu preciso de mais informações. Então, eu já tenho aqui o meu padrão de solicitação de maiores informações. Então, tem aqui as informações bonitinho. Eu preciso pegar uma outra informação aqui, ó, foi configurada. A gente consegue criar modelos para tudo aqui. E, inclusive, anexar arquivos, mudar o status, enviar para uma revisão, né, salvar um rascunho, notificar e tudo mais. Tem aqui a minha parte padrão da ferramenta, né, sobre categorização e tudo mais. Então, aqui a gente está fazendo do modo manual. Aí eu viro aqui e mesmo poder editar, né? Então, esse aqui foi um incidente, é alto, está aberto, o módulo foi aberto, eu poderia colocar aqui um formulário web. Nível 1, qual que é o grupo de redes, quem que é o técnico aqui. Nota que o chamado está para a Stefan. Então, se a gente mudar aqui, vai me listar. Mas no meu grupo de redes, só tem 2 técnicos. Então, eu já consigo direcionar, né? Então, voltando para aquela nossa historinha ali de modelo, quem que é o responsável por isso, né? Então, redes são esses 2, não precisa estar com a Stephanie. Tá aqui, colocar com o Fernando. Então, aqui, categoria do serviço. Então, se eu tiver a categoria, eu consigo ter. Quem que eu vou notificar? Então, eu posso ter aqui a notificação para outros usuários também. Quais são os ativos que estão envolvidos? A gente vai ver durante o caminhar aí da nossa Masterclass. O impacto, o detalhe desse impacto. Então, aí a gente vai entrar naquela matriz de prioridade, né, e urgência, para saber qual que é a prioridade. Então, é alta e alta, não, aqui é baixa. Então, a gente vai mudando
a nossa prioridade de uma forma automática. Isso eu estou fazendo aqui manualmente, tá? A gente vai ver mais para frente como é que a gente começa a automatizar. Então, colocando vocês aqui no cenário das possibilidades dentro do Service Desk. Categorização. Então, tem uma categoria que eu posso criar várias categorias. As subcategorias, nesse caso, não se aplica, mas, por exemplo, se eu viesse aqui em software, aí eu vou ter qual é o tipo do software que eu tenho. É o Adobe Reader. E aí eu tenho aqui as opções, se é instalar ou desinstalar. Então, a gente pode ter até esse tipo de configuração. As informações de SLA, ele já vai trazer, então ele já vai trazer com base na data de criação, a data de vencimento também, a data de última atualização. Então, note que a gente já tem todas as informações para trabalhar de uma forma tranquila, saber tudo que está rolando por aqui também. Então, a parte de resolução, então a gente pode aqui na resolução se basear pela nossa base de soluções, fazer pesquisa em nossa base de soluções, checar as soluções que foram tentadas já. A gente consegue colocar tudo aqui, colocar anexos também para responder, adicionar a entrada de tempo para começar a mensurar o esforço que foi realizado por esse técnico. Aí que a gente comentou das tarefas, né? A gente pode colocar aqui tarefas desse chamado, criar uma lista de verificação, aqui é um exemplo que a gente tem, só para validar que foi checado esse chamado aqui. Log de trabalho, a análise de tempo. Então, tem até as informações aqui, quanto tempo que venceu, as 6 horas que venceu. Então, tem tudo aqui trabalhando, ó, os técnicos que passaram. Tá? Tem todo o histórico aqui também, a rastreabilidade, saber quem fez o quê, quem alterou o quê. Então, tudo isso a gente coloca aqui também. E aí, aqui eu vou deixar algumas partes para depois, para as outras, que aí a gente fazer a integração com os outros módulos. Então, aqui a gente já conheceu um pouco da parte de solicitações do módulo em si, né? Vamos entrar aqui no nosso administrador para a gente começar a trabalhar isso. Então, aqui eu não estou falando de SM por enquanto, estou falando somente do módulo de incidentes. Então, a gente tem aqui as áreas, então a gente tem aqui a organização para fazer o gerenciamento da empresa, né? Configurar detalhes da empresa, colocar o nome, configurar o servidor de e-mail, configurar SMS, tudo isso relacionado mais à parte de estrutura da ferramenta aqui, os sites que eu botei, as regiões, os locais. Um ponto importante, né? As horas operacionais, qual que é a hora operacional de trabalho, se 24/7 ou não. Então, aqui está um horário bom, né? Das 10 às 3, né? É um horário quase que de banco. Vamos colocar aqui 24 horas. Vamos deixar no modo político aqui, de terça a quinta. Vamos colocar segunda também aqui. Sexta é livre. Pronto. Nosso ambiente aqui vai mudar isso aqui. E aí a gente começa a configurar essa estrutura para gerar as informações, porque eu não vou deixar o SLA, a princípio, né, vencer aí esse período. Configuração de feriado, então a gente pode colocar todos os feriados que a gente tem aqui para fazer, os departamentos. Então aqui são informações que a gente consegue capturar isso aqui, né, trazer para cá, tudo mais. Funções da organização, então o papel de cada um, a gente consegue ter cada um desses papéis, os usuários que a gente tem, né, as funções desses usuários, se ele é administrador do Service Desk, se ele é só um técnico, então eu posso criar configurações personalizadas também para os técnicos. Então, preciso colocar lá um padrão. Posso vir aqui e falar, olha, ele pode exibir, adicionar e editar solicitações. Excluir, não. Problemas para esse técnico aqui? Não, também não pode ver nada. Só vai ver a parte de solicitações e a base de soluções também. E aí ele pode exibir relatórios. Então aqui eu estou criando uma função personalizada para esse meu técnico. Eu posso criar para cada um dos técnicos aqui o que eles podem fazer. E aí eu venho em detalhamentos aqui dentro de adicionar solicitações, o que ele pode fazer. Executar um script, não.
adicionar aprovações. Então, a gente tem todas as ações que ele pode em cada uma das visualizações. Como ele não pode excluir, vou deixar aqui em branco. Então, aqui o técnico compartilha a solicitação, não. Permitir que o técnico da tarefa acesse a solicitação, perfeito. Então, a gente consegue ter toda a customização no nível que a gente quer. Então, vamos mudar aqui, ó, ele não tem mais nada. E aí, um ponto importante, né? Que a gente falou de quem é dono, quem é o quê. Esse técnico, esse perfil que eu estou criando aqui de técnico, né? Essa função que vou aplicar nos meus técnicos, ele pode visualizar o quê? Tudo somente nos locais que ele faz parte, tudo que está atribuído ao técnico, ou somente o que está para ele. A gente pode criar aqui algumas visualizações. Então, beleza, você pode permitir a aprovação também da solicitação. Então, eu fiz aqui uma alteração, beleza? A gente vai usar isso. Aí eu entro aqui com algumas opções, né, de personalização para criar campos adicionais dentro da ferramenta para o usuário. Então, eu tenho algumas opções aqui que eu posso criar, que eu só vou mostrar para vocês. Então, e aqui eu tenho a lista de técnicos que eu importei do meu Active Directory. Então, eu tenho todo mundo aqui dentro da nossa ferramenta, quem é o quê e tudo mais. Aí eu tenho também aqui os meus técnicos. Então, a gente tem os 4 técnicos aqui, o Administrator mais 3. Meus grupos de suporte. Para agora, a gente não vai mexer em nada aqui nesse exemplo. Tá? Então, tem meus grupos aqui. Eu posso criar um novo grupo de forma bem simples também. Então, notem que de forma bem tranquila aqui, eu crio aqui esses campos, os grupos, faço toda essa gestão aqui de uma forma bem tranquila. Qual que é o impacto comercial desse grupo? A gente pode criar também aqui. Quem ele pertence, quem que é o responsável, vou colocar o Fernando aqui, a descrição. E nesse aqui a gente tem esses 2 técnicos aqui. Por exemplo, vamos colocar esse nome aqui de Masterclass. E aí entra algumas opções de notificação. Notificar os técnicos do grupo quando tiver uma nova solicitação. Então, posso colocar aqui em quem que vai ser notificado. A mesma coisa para as outras opções aqui, né? Quando tiver uma solicitação que não está selecionada, né? Então não está atribuída, então a gente não vai marcar isso aqui agora. E quando for atualizado também. Então a gente vai deixar aqui, posso colocar o e-mail desse grupo e a gente salva. Então a gente já tem aqui as informações da nossa lista dos grupos e aí está o nosso Masterclass, o grupo que tem lá o Fernando e a Stephanie. Aí eu posso criar também grupos de usuários. Então, tem aqui um grupo comercial, vamos editar ele aqui, só para visualizar. Então, aqui eu posso criar, né, automações já. Então, tem aqui um grupo comercial e eu coloco algumas informações, qual que é o local, que no caso a gente selecionou o departamento, as regrinhas, e aí o nome do departamento que eu tenho cadastrado aí já na ferramenta, parte de sales. Então, todo mundo que tiver com esse departamento, ele já sabe que faz parte do grupo comercial. E aí eu tenho aqui os meus técnicos, desculpa, meus usuários que fazem parte desse grupo de usuários do comercial. Aí tem integração com a Active Directory para fazer a importação, posso fazer o agendamento para ele ficar verificando, fazer a parte de single sign-on aqui direto. Então, tem toda essa parte de autenticação aqui também via LDAP, né? Mais opções também aqui, então a gente consegue atender tranquilamente. E outras configurações que a gente tem aqui sobre a parte de ausência, que a gente já viu aqui também. Tá? Então a gente tem aqui personalização aqui do técnico, né, de incidentes. Então a gente vem aqui, por exemplo, eu comentei sobre a matriz de prioridade. Então aqui a gente configura de uma forma bem tranquila, né? Então aqui, ó. Posso vir aqui, se a minha urgência é média, né, posso selecionar aqui, e o impacto aqui por então, aqui alto e normal. Aí eu posso vir aqui e mudar, então posso vir aqui casar alto com baixo, o que é. Então eu posso fazer toda a minha matriz aqui e definir
o impacto e a prioridade também, de uma forma bem tranquila, né? Então, eu tenho aqui já montado alto e urgente, alto, médio e urgente, médio, urgente e baixo, médio. Eu vou montando cada um deles aqui para ficar pronto para a gente. Aí eu tenho o tipo da solicitação, que a gente pode criar outros tipos de solicitações aqui também. Então, se aplicando, né, as boas práticas ARC, a gente pode seguir aqui e caminhar tranquilamente. Tipo de registro de trabalho que a gente pode colocar, uma análise inicial ou desenvolvimento de FIX, aí é para ajudar nos apontamentos internos, né? Tipos de tarefas, a gente pode criar as tarefas aqui também. Modelos de tarefa, que a gente comentou, né? Então, eu posso criar novos templates aqui para facilitar a minha vida. Então, aqui, ó, como é que está. Regras de fechamento de tarefas. Então, aqui a gente já começa, né? Ah, fechei a tarefa, mas não preenchi. Então, a gente tem aqui as informações que a gente precisa ser colocada. O fim, a descrição, o registro. Campos adicionais. Também a gente pode criar ali dentro. Regras de notificação, que também é um mundo à parte que a gente tem. Então, para todos os módulos aqui, a gente vai ter a opção de notificar e trabalhar com templates. Então, por exemplo, aqui no caso, avisar o solicitante por e-mail quando for criada uma solicitação. Posso marcar, personalizo o meu template. Então, aqui eu tenho as informações, eu venho aqui e edito. Posso configurar aqui o HTML e está pronto. Parte de variáveis também, né, que eu posso colocar aqui, aí já vai trazer as informações para preencher, de forma bem tranquila e nativa. E aí eu tenho essas informações para colocar também. Eu tinha comentado a lista de verificação, né, que eu tinha criado. Então eu posso usar para criar checklists dentro. A gente vai passar por isso aqui também, dentro da ferramenta. Então a gente criou aqui um item, né, dentro da minha lista. Eu tenho, então, tipo de comunicado. Então toda a parte de configuração para o ITSM. Aí a gente vai entrar especificamente na gestão de incidentes. Vamos voltar por aqui. A gente brincou aqui, né? Mexeu aqui. Agora a gente vai vir aqui, cada um dos módulos. Estão bem definidos, cada um deles. A gente vai chegar aqui no catálogo de serviço também. Então a gente pode vir aqui em gestão de incidentes, criar os meus modelos. Aqui eu tenho um modelo só, que é o solicitação template, básica, né? Padrão. E a gente pode vir aqui e copiar esse modelo, né? Ou mesmo criar um novo, que é o que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui um masterclass. E aí eu vou começar a desenhar quais são os meus formulários e as informações que eu preciso para esse caso. Então aqui ele já trouxe as informações principais, né? Inclusive para quem que eu posso associar isso aqui, né? Então eu posso selecionar os grupos que fazem parte aqui para usar esse tipo de template. Então já vão notando a possibilidade que eu tenho para configurar dentro, né, da ferramenta, direcionar os tipos de solicitações e tudo mais. Aqui a gente já consegue ver aqui, ó, tem as opções de drag and drop, né? Então a gente pode mudar posicionamento. Tem aqui algumas opções que são as versões. Então a gente pode colocar aqui primeira parte, o formato que ela vai ser, né? Vou botar aqui, coluna única, coluna dupla. Então a gente já tem essas informações aqui. Então a gente vai montando aqui o nosso formulário. A gente vai ver aqui o seguinte, nesse caso aqui, tem um campo específico, o solicitante pode definir? Não. O solicitante pode visualizar? Também não. Então, vamos tirar aqui da visualização, posso personalizar a fonte como eu quero. Então, aqui eu vou tirar, ele vai ficar somente para o técnico fazer essa ação. Aí a gente entra em alguns pontos, né? A gente fala de o usuário, o solicitante fazer algo, né? Por exemplo, definir prioridade e urgência. Então, aqui o solicitante nunca pode mexer nisso, porque senão a gente sabe o que acontece, né?
A categoria, sim, beleza. A urgência. Então, aqui, ó, só voltando para mostrar para vocês, a gente pode até colocar um valor padrão para deixar nesse template. Se a gente tiver isso daí. Então, aqui a gente não mexe. Ele pode visualizar só, mas não vai colocar a mão aqui. E impacto também. Isso não vai ser ele que vai definir. Então, ó, só pode visualizar. Então, começa a vir aqui, modo. Modo é um campo que eu não quero. Nível também não. Grupo, aqui a gente vai só visualizar também. Categoria de serviço, também ele só vai visualizar. Então, aqui eu já começo a customizar. Ah, mas eu queria criar um campo novo. Pode criar um campo novo. Tem aqui os formatos que a gente quer. A gente pode selecionar aqui e colocar uma lista de opção aqui embaixo, colocar. Aqui eu queria aqui visita remoto. Aí eu posso colocar aqui se ele vai definir ou não. Né? Isso aqui se vai ser comum tanto para as solicitações de incidente ou de serviço. A gente já começa a vir aqui. Vamos colocar isso aqui que ele pode fazer. Né? Isso aqui a gente vai colocar e ele precisa definir se é obrigatório ou não. Aí a gente comentou lá em cima, né, lá antes, nos slides, e as informações aqui, ó, se o campo possui informação sensível, né, pessoal é identificável ou não, se eu quero criptografar esse campo também. Então aqui a gente vai definir algumas ações. Então aqui perfeito, não quero fazer nada. Então criei esse meu campo aqui. Então tá tudo certo aqui, deixa eu só ver uma coisa. Categoria de serviço, tá tranquilo. Então, ótimo. Então, quem tem a opção de atendimento, então já criei o nosso formulário aqui de uma forma bem tranquila. Exibir para os solicitantes, tá? Posso selecionar. A gente pode vir aqui, arrastar aqui se a gente quiser. Para quais grupos estão disponíveis, a gente vem aqui, sai marcando todo mundo, tá? Inclusive aqui o nosso Masterclass. E aí eu tenho a opção aqui já de criar aqui para o técnico e para o solicitante. Eu posso criar uma visualização diferente aqui, ó. Aqui ele já arrastou para cá, tranquilo, então a gente precisa colocar aqui a opção, né? Só para a gente ir identificando. E vou configurar aqui já para técnico e solicitante, vou criar o nosso fluxo de trabalho. Aí eu já começo a olhar aqui. Precisa de aprovação para esse tipo de solicitação? Preciso colocar uma lista de verificação para esse template? Então, estou desenhando aqui o nosso template de solicitação. Tá? Então, vou criar uma nova lista ou vou associar? Ah, eu já tenho aquela criada, posso vir e associar aqui também. Para esse modelo de solicitação que eu estou fazendo aqui, vou ter tarefas? Sim. O que eu vou precisar fazer aqui? Checar a conectividade de rede. Né? Então, tem as opções. Ó, e vou associar um novo. Então, tem uma tarefa ali já. E vou colocar... Bom, verifiquei a conectividade de rede. Vou fazer uma abertura de porta de rede também. Perfeito. Então, tem duas tarefas já configuradas. Posso criar dependência entre elas, qualquer quem depende de qual aqui, organizar aqui cada uma delas também. Então aqui a gente já tem configurado o nosso fluxo de trabalho para esse caso. Permitir que o solicitante visualize a tarefa, pode fazer uma série de configurações aqui também. Então, as tarefas, como é que vão ser feitas, os disparos, perfeito. E aí a gente tem aqui uma opção importante que a gente já vai falar de customização. Então eu posso fazer regras para os campos do formulário. Então eu posso vir aqui e colocar uma configuração, por exemplo, em carregamento do formulário. Eu posso criar uma regra. Ocultar campo a todos os usuários, que é o quê?
Quando criar o chamado e carregar o formulário, aí eu vou selecionar um campo. A gente tem aqui os campos certinho. Opção de atendimento. Né? Posso colocar aqui a opção que vai ter do campo, né? Como é que ele vai estar. Vai estar vazio, por exemplo. Qual que é a ação? Opa. Ocultar o campo. A gente pode vir aqui, deixar ele oculto, salva essa configuração, então começa a criar várias ações. E aí, quando um campo for alterado, por exemplo, alteração, né? Quando editar aqui, editar um campo, qual campo? Então, quando ele colocar aqui vamos só ver aqui uma coisa. Quando ele alterar o campo assunto, então a gente vai ver aqui. Opa. O campo contém atendimento. O que ele vai fazer aqui? Aí ele vai exibir o campo de volta lá. Então aqui a gente está criando alguns exemplos aqui. Então eu criei aqui uma regra de carregamento, uma de alteração, e poderia fazer uma outra regra de envio. Então assim, a gente fez um exemplo bem simples aqui, né, para esse caso. Vamos salvar isso aqui. A gente já falou aqui do solicitante, o fluxo de trabalho, né, como é que vai ser, as regras que a gente criou. Então está criado aqui o nosso formulário. Vamos ver se eu criei certo, senão depois a gente acerta aqui. Então vamos criar aqui de novo a solicitação. Vou usar aquele meu template. Opa, peraí. Modelos de incidente. Masterclass. Só vir aqui. Solicitante. Beleza, posso colocar aqui. Fluxo de trabalho. As regras, visualizar, beleza. Regras e campos. Perfeito. Então, tá tudo certinho aqui. Então, a gente vai vir aqui também, vamos começar fazendo as configurações. Aqui a gente tem as opções, né? Criamos aqui o modelo de incidentes. Vamos vir para as regras, que eu posso vir por aqui e criar diretamente uma regra independente. Os campos adicionais, a gente já fez ali, esses campos a gente pode criar aqui. A gente consegue criar bastante campos aqui. Tem alguns casos aí que o pessoal cria 90 campos no formulário, faz uma tripa inteira aí de solicitações. Aqui, códigos de fechamento. Vamos voltar para cá, para essa telinha. Modelos de resposta, que a gente já viu também, né, de solicitações. Menu personalizado da solicitação. A gente pode criar menus, a gente vai ver isso. A gente vai passar por aqui também pela parte de acionadores, que aí são os gatilhos personalizados, a gente vai ver depois. Um dos pontos que a gente vai entrar aqui também é a questão do ciclo de vida. Então, só mostrando para vocês aqui como a gente vai criar isso. Então, vamos lá. Dá um refresh aqui. Ah, peraí. Modelo de incidente. Habilitar, tá bonitinho as regras. Exibir para o solicitante. Vamos visualizar ele como técnico. Então, está aqui tudo certinho, as informações. Então, o assunto. Precisamos mexer na regra depois lá para a gente fazer aqui. Para colocar ele também. Que a gente vai ter. Então, aqui a gente já tem o formato pronto de como que a gente vai trabalhar com cada um desses modelos que a gente criou para o atendimento.
Tá, então, vou voltar aqui. Solicitação. Então, a gente começa a partir daí a trabalhar o nosso novo incidente. Aí é o que a gente vem aqui para os modelos, selecionar cada um deles. Então, aqui nesse template, a gente tem duas tarefas. E a gente vai criando essas visualizações para aplicar para cada um deles. Deixa eu só ver aqui. O que mais que a gente vai comentar hoje? As regras de negócio. Isso aqui é importante, é a parte de SLA, porque a gente já volta ali para o template. As regras de negócio são extremamente importantes para fazer o direcionamento dentro da ferramenta, quando a gente quer fazer aqui com acordo com algumas características, né? Então, a gente pode criar regras aqui combinadas, né? Fazer elas rodarem em cascata também. A gente pode executar qual que vai ser o momento que ela vai criar, ativar a execução em cascata, sobrepor valores. Então, imagina que um chamado está entrando e o remetente é um usuário específico, né? A gente vai selecionar aqui quem que é esse usuário, colocar esse e-mail, por exemplo, e aí eu vou começar, em cima disso, fazer aqui atribuições. Olha, para esse caso aqui, eu vou atribuir direto para um técnico, para a Stephanie. Vou colocar aqui também. Vou mudar aqui se o assunto, a descrição, ou, por exemplo, a opção de atendimento, né? Opa. E aí eu vou selecionar. Então, por exemplo, se é remoto, eu vou fazer esse chamado direto para a Stephanie. Então, eu consigo, a partir daqui de algumas customizações bem simples, fazer o quê? Com que a ferramenta já dispare uma sequência. Então, a gente consegue, de uma forma bem tranquila, sossegada, criar essas regras utilizando os campos que a gente tem na ferramenta para apontar aqui para a gente o que ela vai fazer como um caminho. Então, lembra, eu tenho a auto-atribuição, que ele vai fazer ali de acordo com o meu balanço do saldo, uma das opções, e eu posso vir aqui e forçar, né, com essa regra, falar, olha, se no formulário que foi aberto tem ali a visita, a opção de atendimento é remoto, ele vai atribuir direto para a Stephanie, e aí eu posso fazer outras ações também, né? Classificar no grupo, então tem aquele meu grupo Masterclass, então a gente vai colocar tudo aqui também, mover o item, configurar a categoria, a gente vai colocar aqui qual que é a categoria. Então a categoria está aqui. Então a gente conseguiu fazer isso. Então na abertura do chamado, né, de qualquer um aqui, a gente vai ter essa regra e ele vai executar para a gente também essas opções. Parte de acordo de nível de serviço, né, o nosso famoso SLA. Então a gente pode já usar os SLAs padrões, né, definir aqui, ou até pode criar outros para a gente aqui e utilizar regras também. Então, no caso aqui, se o departamento é o comercial, ele vai aplicar um SLA diferente. Então, eu consigo customizar isso também aqui dentro da ferramenta. Outro ponto, tem aqui, né, os valores lógicos aqui, né, para analisar aqui se é E ou não, para combinar outras ações aqui. Então, se uma regra e a outra forem baterem, ele vai executar, ou se uma regra ou outra der match, aí ele vai responder aqui, se enquadrar nesses pontos que a gente tem. Então, aqui eu tenho 2 dias para responder, né, para o primeiro solicitações aqui, para ser respondido em até 2 dias, e as solicitações devem ser atendidas em até 12 dias. Então, aqui está a configuração do meu SLA para esse departamento aqui em si. E aí eu tenho outras opções, né? De solicitação deve ser resolvida sem a restrição de horas operacionais, deve ser resolvida e respondida sem restrição de feriados, deve ser resolvida e respondida sem restrição de final de semana. Então aqui a gente já quebra a nossa planilha, né? Que a gente tem aqui dentro, que a gente cadastra, de horas de trabalho, né? Que a gente viu aqui em cima. Então, a gente pega aqui os horários operacionais e a gente passa e sobrepõe essas configurações aqui também. E entra no nível de escalonamento. A gente pode ter até 5 níveis, né, de escalonamento aqui para avisar sobre o SLA. Então, antes de 2 horas do vencimento, a gente avisa, escalona aqui para o técnico administrator. Então, a gente pode ir fazendo aqui as ações também.
e mudar tudo isso, a parte de resolução expirar, então escalonar, né? Então a gente começa aqui a criar os níveis de escalonamento. Aí um outro ponto importante, a parte de OLA, que a gente pode configurar individualmente, né, para cada grupo, aqui também. Tá? Então a gente tem essas opções para configurar o OLA também e trabalhar. E com isso a gente montando o nosso gerenciamento de incidentes. E aí a gente entra no ciclo de vida, configuração de chat. A gente vai comentar um pouco sobre eles aí nos próximos webinars também. A gente já viu aqui os acionadores personalizados. A gente vai configurar aí na próxima terça-feira. A gente vai fazer a configuração deles. A gente vai começar a criar aqui algumas regras mais customizadas, diria assim, para vocês entenderem até onde pode chegar com relação à customização dentro do Service Desk. E aí, caminhar aqui para um ponto importante que a gente comentou, que o nosso Service Desk ele não é somente para a área de TI. Ele também é para a parte de estender ele, né? A solução é ESM. Então, eu consigo ter aqui, criar um portal ESM, ter a minha instância de Service Desk para TI e expandir isso para outras áreas também. Até 10 instâncias eu posso criar dentro do meu Service Desk. Então, eu posso ter TI, o RH, como exemplo aqui, né? A parte de facilities, finanças, viagens, em tudo. Aí eu posso criar essas instâncias aqui dentro. Então, eu tenho uma instância principal, que aqui tem quem é o proprietário dessa instância e qual a versão que eu estou utilizando. E eu posso criar de uma forma bem rápida. Vamos criar aqui uma RH. E a gente volta lá para a configuração, o tipo de instância que é. Então, já vem com alguns templates aqui, né, de instalações e recursos humanos. Vamos usar uma em branco aqui, sem nada. Quem vai ser o proprietário? E aqui é um ponto importantíssimo, tá? Para quem vai criar a instância, que esse proprietário é o admin dessa instância. Então, se tiver só, por exemplo, Capitão América aqui, só ele que vai ter ali a permissão para eliminar essa instância e administrar essa instância. Isso já garante o quê? A independência de cada uma delas. Né? Então, vai evitar que, por exemplo, o Fernando, que está ali como responsável pela instância de Helpdesk, também acesse os dados da instância de RH. Porque eu vou trabalhar com número de chamado diferente, nomenclaturas diferentes, tudo diferente, para exatamente segmentar isso. Então, vou colocar assim, só para facilitar para a gente aqui. Vou colocar o Tony Mar aqui, peraí. Então, no meu usuário aqui. E o tipo da licença que eu vou aplicar. Para esse caso aqui, uma instância com a versão standard atende tranquilo. Então, eu tenho aqui 25 técnicos. Vou criar a instância, então, ele vai executar aqui em até 60 segundos, ele vai criar aí a minha instância. Ele vai criar antes disso. Só o tempo de tomar água. Então, aqui, ó, note que eu já criei. Vou até trocar a imagem aqui, se quiser. Vou colocar uma outra imagenzinha aqui também. Nesse momento, né, parte de excluir, beleza. Está com status de novo. E autoanimar o proprietário. Aqui eu não tenho a opção de ir para a instância como eu tenho aqui. Então, vou fazer aqui um log off na ferramenta. Aí já mostrar para vocês como é que fica aqui. Então, estou logando com o meu usuário. Tenho por padrão acesso à instância do Helpdesk e tenho a do RH. E aí eu tenho a minha instância do portal ESM, onde eu posso ir para a instância de Helpdesk ou o RH. Então, vamos vir aqui primeiro no diretório ESM. E aí aqui me habilita algumas opções, que é o quê? De fazer o gerenciamento da minha instância. Então, eu tenho aqui a instância, olha, aqui eu já consigo ir. Posso personalizar aqui, ó, né, que eu já tenho acesso, legal. Vamos para a instância, ela está como novo. E aí aqui eu tenho a instância separada para o meu RH, só com módulos de solicitações. Então, eu posso vir aqui criar uma nova solicitação. Template aqui só tem um. Então, a gente vem aqui no administrador, vai ser totalmente diferente do que a gente tinha lá. Então, a gente olhar aqui, por exemplo, no modelo de incidentes, não tem nada criado. Então, a gente pode vir aqui criar um novo. Tá? A gente vai fazer aqui um RH
Masterclass, por exemplo. Teste. E aí a gente vai vir aqui salvar esse template, só para a gente olhar aqui as opções. Vai olhar aqui, tem o catálogo de solicitações, ó. Então já tenho aqui os meus dois criados, assim como eu tenho lá. Então, tem aqui, aí eu posso fazer as mesmas configurações que eu fiz lá no meu template. Posso vir aqui, solicitações, né, criar uma nova solicitação. Aí eu tenho aqui as minhas duas. Como eu não tenho os grupos lá, tem alguma amarração que eu preciso desfazer ainda para a gente começar a usar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as opções de como é que vai ficar. Então, tem aqui os dois exemplos. E aí eu vou usar o formulário e a gente vai customizar aqui também. Ah, mas e se alguém abrir um chamado para o meu time de TI e não é para o time de TI? A gente pode fazer assim, ó. Como eu tenho a permissão de acessar ali. Então, vamos supor que tem um chamado aqui. Então, tem as ações que eu tenho aqui também, ó, de cada um deles, que a gente pode olhar. Ações personalizadas, né, que aí é o que a gente tem ali. A gente vai olhar aqui a dependência, mesclar, né, movimentar aqui a solicitação. Então, a gente consegue, se alguém abrir aqui errado, a gente pode mandar essa solicitação para outra instância também. Então, a gente vai ter uma numeração diferente, né, aqui no caso. Então, a gente vai ter essa solicitação, exportar e tudo mais, a gente consegue fazer isso aqui dentro da ferramenta. Então, lá, o número de chamadas vai ser outro. Aqui a gente está no 700 e pouco. Se eu criar aqui dentro uma nova solicitação, só para a gente ter como exemplo, vou colocar aqui, só tem o meu usuário aqui, essa aqui é a instância única, né? Então, vamos ver aqui. Então, aqui ele criou a solicitação com uma outra numeração. Então, para cada instância, ele vai criar isso e vai disponibilizar aí que a gente tenha números diferentes para não ter esse controle aqui em casa. Aqui eu posso mover a solicitação. Então, abrir uma solicitação errada, não era para cá. Então, eu venho aqui, movo, encaminho para outra instância. Então, eu vou fazer aqui. E aqui a configuração, né, vai ser dado como closed aqui internamente. Então, eu posso configurar algumas opções. Então, ele encerrou aqui esse chamado. E lá no meu IT, ele gerou um novo chamado. Então, eu consigo fazer essa movimentação. Aqui ele já atribuiu para alguém. Vamos só mudar aqui. Então, ele já criou essa instância para cá e já criou aqui tudo certinho, quem que é o que de cada uma das instâncias que eu fiz. Então, para o nosso primeiro dia, a gente dá só esse overview aqui de algumas possibilidades, aí a gente vai começar a desenhar fluxo, aí a gente vai ter aqui um guia para vocês aqui seguirem passo a passo, parte de configurações. Estou separando alguns scripts para vocês utilizarem também, que é um ponto, deixa eu só mostrar aqui, que é importante para a gente usar. Ciclo de vida, configurações de chat. Cadê aqui? Tá com o trigger. Configurações, fechamento, código de fechamento. Então, tem até regras de fechamento de operação, tem uma série de pontos que a gente vai trabalhar aqui dentro da ferramenta, né? A gente viu aqui as configurações, a gente vai criar gatilhos aqui dentro para fazer essas ações de criação aqui dentro do próprio Service Desk. Então, quando a gente vai chegar aqui no ciclo de vida, na próxima terça-feira, a gente vai ter aqui as etapas, a gente vai criar regras e a gente vai ter ações. A gente pode criar funções personalizadas. A gente vai criar essas funções para trabalhar aqui, utilizar funções globais
de pegar informação de usuário. Então, a gente já tem um monte de coisa aqui que a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre cada uma delas. Então, hoje é mais para dar uma inteirada de vocês aí, quem não conhecia o Service Desk. E aí a gente vai entrar mais aprofundado agora em si, construir esse nosso RH aqui, que vai ser a instância que a gente vai trabalhar. A gente vai configurar esse RH para ele ser aí o nosso template, fazer várias interações com formulários e tudo mais. Se alguém tiver perguntas, podem fazer aí. Tá? Fiquem à disposição. A gente vai quebrar aí em várias sessões, então a gente não vai se estender muito hoje, mas para deixar todo mundo aí a par do que vem pela frente. Então, quem tiver pergunta pode fazer, a gente tem um tempinho aí, terminei um pouco antes, e depois a gente vai detalhar nos próximos episódios aí mais a configuração em si, no fazendo item a item. Aqui foi só uma visão geral e algumas possibilidades que a gente tem para fazer dentro da ferramenta. E respondendo, né, a pergunta do nosso colega que fez na terça-feira sobre a parte de scripts, de customização, a gente vai separar aí um pouquinho de tempo para mostrar essas opções de que a gente consegue fazer com o script também dentro da ferramenta. A gente vai ter um exemplo ao vivo aqui que a gente vai criar para fazer essas configurações. Tá legal? Bom, chegou uma primeira pergunta aqui sobre as versões da ferramenta. Tá? Paulo, as versões da ferramenta, né, como eu comentei, você pode utilizar tanto na cloud quanto na on-premise. E a gente tem 3 versões, né? A versão professional, a versão standard e a versão enterprise. Quais são as diferenças? Tá? A instância que eu estou utilizando aqui do RH, a gente vai começar com ela vai passar por algumas mudanças durante os nossos próximos nossas 2 sessões que vem pela frente. Então, ela vai começar aqui na versão standard, onde eu tenho apenas a parte de incidentes, né, as partes de solicitações. Então, a gente vai ter aqui só o módulo de solicitações, gestão de incidentes, na versão standard. Na versão professional, além da gestão de incidentes, eu tenho a opção de gerenciamento de ativos. Tá? Então, eu tenho um módulo de inventário junto na versão professional. E já a versão enterprise é essa que eu apliquei aqui a licença para o nosso IT Helpdesk. Então, onde eu tenho aqui o meu catálogo, né, a possibilidade de criar um catálogo de serviço, ter as boas práticas IT, então a gente pode criar aqui catálogos de serviço, ter a base de soluções, claro, aqui os ativos e a parte de CMDB inclusas na versão Enterprise. Então, a gente vai ter esses módulos adicionais. Então, eu consigo montar o meu CMDB para identificar aqui, por exemplo, tem um exemplo, a relação entre os serviços, usuários e tudo mais que eu tenho na minha rede para notificar no caso de uma mudança e trabalhar e saber o impacto e o que está sendo impactado durante esse meu processo de gerenciamento dentro do Service Desk. Tá? Então, eu tenho essas 3 versões, a Standard, a Professional e a Enterprise. A Standard, para quem está focado ali somente na gestão de incidentes, a Professional, para quem quer fazer a gestão de incidentes, mais a parte de inventário, e a Enterprise, que aí eu tenho as boas práticas IT e tudo mais, em uma única versão também, junto com o módulo de projetos, mudanças e problemas também. Beleza? Pergunta do Pedro aqui é sobre a parte de customização da parte de incidentes. A gente vai trabalhar isso aqui, a gente vai criar aqui na nossa instância de RH, então a gente já vai começar a fazer esse modelo aqui do RH, que não é uma instância técnica, vamos dizer assim, e a gente vai levar todos os conceitos de boas práticas para essa instância, a gente vai mudar ela, né? Ela começou aí com a versão standard que a gente aplicou,
E a gente vai mudar isso aqui com o passar das configurações até ela chegar numa evolução na versão Enterprise para a gente fazer a demonstração. E a gente vai mostrar como que é essa evolução. E aqui mostrar também para vocês, que às vezes não tem uma maturidade assim, para colocar uma versão Enterprise, quer começar com gestão de incidente, mas utilizando uma ferramenta que possui todas essas ferramentas, né, esses apoios para garantir uma gestão total, assim, 360 do seu ITSM. Vocês podem começar com a versão standard e depois ir evoluindo conforme a maturidade que o seu time aí for criando, as instâncias e tudo mais, consegue passar também e criando cada uma delas conforme a sua necessidade. Então, esse é um dos diferenciais que nós temos na ferramenta, né? Você não precisa comprar uma ferramenta enorme para atender uma demanda específica. Você pode ir começando e gradativamente ir criando, mudando, migrando, atualizando e crescendo o seu ambiente do ITSM. Perfeito? Bom, agradeço a todos novamente por mais essa participação de vocês aqui. Espero que tenham gostado. E a gente se vê aí na próxima terça-feira para falar um pouco mais sobre o nosso ITSM e mostrar na prática as configurações, detalhar alguns pontos e a parte de automatização das configurações. Tá legal, pessoal? Tenham todos um bom dia, se cuidem aí e até a próxima. Um grande abraço.